Obrigado também, agradeço o convite, Luiz Henrique, a presença de todos aqui e a oportunidade de poder divulgar esse trabalho, que é em conjunto com o Marcelo Siqueira, professor da UFRN. Ele não pôde vir, né, está nos Estados Unidos trabalhando, mas esse trabalho começou em 2011, quando teve um workshop de variedades computacionais, e aí surgiu um probleminha sobre construção dessas variedades, né, que precisava simplificar uma malha, né, densa, e aí você construía os mapas, né, digamos assim, as cartas dessas variedades de uma forma mais rápida e eficiente. Tá? Então, eu vou começar aqui a falar um pouco conceito bem básico, né? Mas antes de me atrever a definir o que é uma variedade, eu vou citar aqui uma frase, certo? Isso aqui é de um matemático chamado Weinberger, e ele, para quem conhece essa frase, ela tem uma metáfora que é só para maiores de 18 anos, tá? Então, eu resolvi cortar. Bom, então, assim, falando em linhas gerais, tá? Uma variedade é localmente um espaço topológico, tá? Euclidiano, certo? Então, falando aqui do nosso planeta Terra, nós vivemos numa esfera, mas os antigos acreditavam que nós vivíamos num espaço flat, espaço plano. Então, essa é a ideia, né, que você tem assim, bem abstrato do conceito de variedade. Então, espaço topológico que localmente é parecido com o espaço euclidiano. E aí você pode definir o que é uma variedade suave, colocando mais, digamos, cartas, né, construindo cartas. Então, você tem uma cobertura de cartas. E a transição entre essas cartas, ela é diferenciável. Tá? Você tem o mesmo espaço euclidiano aqui, mesma dimensão, no caso aí, dimensão 2, e a mudança de cartas ali tem que ser diferenciável. E aí, dependendo do grau da suavidade, você tem um grau da diferenciabilidade. Bom, então o que acontece é que quando o matemático define CGM, uma variedade, ele já está dando ali todas as cartas. Então ele não se preocupa com isso. Tá? Então o que o Marcelo Siqueira teve, no trabalho de doutorado dele, foi construir essas cartas e depois construir o espaço que é a variedade. Certo? Então, o que ele chama de paramétrico pseudo-manifold, tá? É o espaço topológico definido por um conjunto de cartas de dados colantes, né? Set of Green Data. Então, inicialmente, ele vai construir essas cartas, tá? Elas são, as transições entre elas são diferenciáveis, tá? E aí tem outras propriedades, como, por exemplo, a propriedade do cociclo, que é fundamental. E a partir dessas cartas, você pode construir parametrizações, tá? Que, segundo algumas condições lá, você garante que essas parametrizações vão gerar um espaço topológico que é uma variedade. Tá certo? Então, isso aí é a contribuição dele, que é construir variedades por meio dessas cartas. Bom, então a construção básica que ele faz é tomar uma triangulação, complexo simplicial, e a partir de cada vértice, tá? De cada vértice, ele faz um mapeamento bidimensional, no caso aqui ele leva a estrela desse vértice para um polígono regular inscrito em um ciclo de raio 1. Tá? E aí, o que acontece é que se você toma um vértice vizinho, tá? Eles vão ter interseção, essa interseção vai ser um diamante, no caso aqui esses dois triângulos, e esse diamante vai ser exatamente o espaço de interseção entre duas cartas que a transição lá precisa ser diferenciável. Ele também faz essa construção. Bom, mas aí ele tem um problema, que se a malha for muito densa, tá? Ele vai ter um custo muito alto de processamento, e também vai atrapalhar um pouco as aplicações, como, por exemplo, em modelagem geométrica. Tá? Então, se você quiser ter um maior grau de liberdade, você precisa ter menos triângulos. Tá? Então, o problema que a gente quer resolver é esse.
Dado uma malha densa, estamos interessados em construir uma malha base, MB, tal que elas sejam topologicamente equivalentes, a malha densa e a malha base, e que elas sejam aproximadas, né? Sejam bem próximas uma da outra. Então, malha base é um conceito bem genérico, tá? Então, para a nossa aplicação, a gente quer que ela seja o mais simplificada possível, tá? Seja uma boa aproximação da malha densa, que você tenha boa qualidade dos triângulos. Você pode ter algumas métricas, como, por exemplo, a razão de aspecto, e o menor ângulo tem que ser o maior possível, tá? Você tem que ter uma valência próxima de 6 dos vértices e pouca variância entre as áreas dos triângulos vizinhos de estrelas vizinhas, tá? Isso é importante para aplicações em variedades, porque ela diminui o efeito de distorção entre as cartas que ele constrói, tá certo? Isso é muito importante. E para aplicações que trabalham em engenharia e simulação, é importante você ter vértices randomizados, tá? Ou seja, você não tem um bias, uma tendência direcional que acontece em algumas estruturas, como, por exemplo, quad-meshing ou malhas hexagonais, tá? Por exemplo, em aplicações de fratura, né? Isso é importante. Tá, então, a gente tem algumas approaches, tá? O primeiro é você simplesmente amostrar e depois construir uma triangulação. Existem vários trabalhos sobre isso, tá? Mas isso é difícil de lidar porque você precisa se preocupar com a topologia e condições de amostragem. Ou seja, você quer... E muitas vezes você acaba inserindo muitos pontos. E isso não é o que você quer, tá? Outro approach seria você começar a partir da malha densa e aí você vai simplificando, removendo pontos, tá? De maneira, usando alguma heurística, tá? E aí você vai simplificando até chegar a uma quantidade de triângulos desejável. O que acontece é que você não consegue garantias na qualidade do triângulo, tá? Então, muitas vezes porque você está usando uma heurística, e aí essa heurística não tem garantias. Então, nosso approach é simplesmente combinar as vantagens desses dois approaches acima. Então, sob certas condições, a gente garante a preservação da topologia e também qualidade de triângulo e uma malha o mais simplificada possível. As simplified as possible. Então, nosso método é isso aqui, tá? Isso aqui é um overview. A gente tem a malha. Acho que está um pouco borrado aqui o quadro aqui, né? A tela. Mas aqui a gente tem uma amostragem hierárquica de pontos, que são uma amostragem por Gigi Poisson. Aí a gente faz um malhamento, quer dizer, depois que conseguir uma quantidade suficientemente de pontos, a gente remalha. E aí a gente aplica uma simplificação incremental seguindo a hierarquia dos pontos. E não alguma função de custo como é comumente aplicada em algoritmos de simplificação. Tá? Aqui não tem nenhuma função de custo, nem otimização. Então, para resolver isso, a gente precisa de alguns conceitos importantes. No caso aqui, vocês vão ver que aparece muito localized and restricted, certo? Então, são conceitos um pouco mais sofisticados para que a gente teve que elaborar para resolver esse problema. Então, tem esse conceito de vizinhança R, diagrama de Voronoi e triangulação de Delaunay, Poisson de sampling e hierárquica ou Poisson de sampling, certo? Então, primeiro conceito de R vizinhança. R vizinhança nada mais é do que um conceito um pouco diferente da aplicação exponencial, tá? Só que ao invés da gente pegar distâncias geodésicas, a gente pega a distância euclidiana. Tá? Então, se você tem esse ponto, o que você vai fazer, na verdade, é pegar a componente conexa dentro de uma bola, certo? De raio R, que está
a qual esse ponto pertence. Então, essa é a R vizinhança daquele ponto. Certo? Bom, diagrama de Voronoi localizado no restrito. É, na verdade, uma partição em regiões da sua superfície, onde você tem, para cada ponto, tá? Você tem uma amostragem. Então, a cada ponto vai pertencer à sua região de forma independente. E, além disso, a interseção dessas regiões, de duas regiões vizinhas, tá? A distância aos seus samples representantes é igual. Tá? Então, esse conceito, da forma que ele está aqui, ele não é único, ou seja, ele não te dá uma única partição que satisfaz essa propriedade. Tá? Então, como é que você define de maneira única algo que satisfaça isso? E bem simples. Basta você pegar uma R vizinhança pequena de cada ponto, e aí você vai inflando. E à medida que você vai inflando essa R vizinhança, você vai construindo as regiões, até você preencher toda a superfície. Tá? Então, essa é a maneira que a gente define um diagrama de Voronoi localizado em restrito. Tá? E o conceito de triangulação de Delaunay é simplesmente você pegar o diagrama dual do diagrama de Voronoi, tá? Que é o complexo de Delaunay. Tá? Nem sempre isso dá uma triangulação, mas quando você pega o subcomplexo de triângulos, aí você chama de triangulação de Delaunay. Tá? Então é bem simples, conceitos que a gente já conhece e que foram estendidos para a superfície. Então esse aqui é um exemplo. Tá? Nesse caso aqui, você tem um diagrama de Voronoi, tá? E o seu diagrama dual, que nesse caso aqui vai ser uma triangulação. E é homeomorfo à superfície original. Tá? Tem uma comparação aí. A triangulação de Delaunay restrita, quer dizer, você triangula 3D, calcula a triangulação de Delaunay e calcula as restrições. Desculpe. Você calcula o diagrama de Voronoi, certo? E calcula as restrições do diagrama de Voronoi 3D na superfície. O dual disso aí vai dar a triangulação de Delaunay restrita. Tá? Então, esse conceito ele não é bom para a gente porque ele não é resiliente para baixas amostragens. Enquanto que a LRDT, tá, ela consegue resolver esse problema de baixa resolução. Certo? Nesse caso aqui, você precisa de muitos pontos para reconstruir totalmente a superfície. Aqui não. Tá? Então, esse é um conceito bem recente, 2014, feito pelo Doug Minhan. Tá? E aí eu tive que usar ele para poder resolver esse problema. O conceito de amostragem por Poisson, né, conjunto de discos, né, que você não pode ter uma cobertura e que não pode ter interseção entre eles. Mas aqui a gente pega um conceito usando as R vizinhanças, tá? Então, os raios são discos, restrições de esferas, né, sobre a superfície. Mas aqui a gente estende um pouco mais para um raio. Você tem um raio que a gente chama de raio de cobertura, que é o beta, certo? Você tem que ter uma cobertura de toda a superfície com esses discos, com essas R vizinhanças. Mas aqui você pode ter um ponto contido no outro disco. Isso aqui é permitido. Já que nessa amostragem, quando você diminui, quer dizer, pega um raio um pouco menor que alfa, né? Então alfa é sempre menor que beta. Você pode ter espaços vazios, ou seja, você não tem uma cobertura, mas você não pode ter um ponto dentro do outro disco. Tá certo? Então, isso aqui é o que a gente chama de alfa-beta porção de sempre. E a hierarquia é simplesmente você ter uma família de amostragens alfa-beta, elas são encaixantes. Tá? Você vai diminuir o raio, insere mais pontos, diminui o raio, insere mais pontos. E aí você vai formando a hierarquia. E aí você diz que cada nível você tem a sua alfa-U e beta-U. Tá?
E aí você diz que ela é cadenciada, tá? Se a diferença entre níveis consecutivos for exatamente de um ponto. Que é porque você quer fazer a simplificação seguindo uma ordem, e essa ordem é dada pela hierarquia. Bom, só isso aí você já pode construir algumas aplicações. Nesse caso aqui é aplicação pré-chip em tempo real. Então você tem características de Blue Noise, não somente para variação da iluminação, tá? Mas também para deformações conformes. Certo? Você consegue preservar as propriedades de Blue Noise. Foi um trabalho com o professor Sinésio que está aqui presente. Bom, então a ideia da simplificação. Então você começa da malha densa, já com toda a hierarquia, e vai seguindo a ordem da hierarquia removendo pontos. A hierarquia já cadenciada. Tá? Então, por exemplo, nesse ponto aqui, você tem o ponto PW, aí você tem o diagrama de Voronoi dual, localizado e restrito. E aí você remove aquela célula, ou seja, você vai remover todos os triângulos vizinhos a ele. Você vai reconstruir localmente o diagrama de Voronoi, preenchendo aquela célula que você removeu. E aí você vai obter uma nova triangulação. Tá? Essa triangulação, como já disse, não tem nenhuma heurística. Tá? Você simplesmente segue o critério de ser Delaunay ou diagrama de Voronoi. Tá? Então está aqui a triangulação projetada, né, e o resultado na triangulação. Então a simplificação segue a hierarquia, simplesmente aplicando as modificações de Delaunay o tanto quanto possível. Tá? Quando eu digo isso tanto quanto possível, é porque você tem as condições de topologia. Então nem sempre você vai poder remover, porque você vai quebrar a condição da topologia. Tá? Por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui um vértice. Esse vértice aqui, tá? Ele não pode ser removido. Esse aqui também não foi removido. Mas mesmo assim, você remove ele do diagrama de Voronoi. Tá? Então, esse cara aqui, ele não foi removido, mas ele está aqui na triangulação. Mas no diagrama de Voronoi, ele permanece removido. Certo? Porque você precisa atualizar o diagrama de Voronoi, independente da simplificação. Certo? O dual do diagrama de Voronoi aqui, nem sempre é a mesma triangulação que você está obtendo aqui, até porque ele pode não ser uma triangulação. Tá? Então, quando é que você remove um ponto aqui? Quando ele satisfaz a condição de topologia, e quando a estrela de um ponto que você é um candidato a ser removido, pela hierarquia, corresponde, tem a mesma estrela aqui. Tá? Então você vai removendo o tanto quanto se pode, respeitando essa regra. Com isso você pode construir, né, multitriangulações, certo? Então você tem uma hierarquia lá de triângulos, e todos esses triângulos, né, você pode formar superfícies adaptativas, certo? Que tem várias aplicações aí na área de modelagem geométrica. Então, a gente tem garantias matemáticas, tá? Sobre a razão de aspecto e a distância de Hausdorff, da malha densa para algum critério que você usar na hierarquia, que são os alfa e beta. Tá? E também, de maneira mais simples, né, o menor ângulo dos triângulos lá, ele é o arcosseno de alfa sobre 2 beta. Certo? Então, quando o alfa sobre beta vai para 1, esse ângulo aqui, θ mínimo, vai para 30 graus. Tá? A única condição aqui importante, que é a condição de suficiência, é que a distribuição ela tem que ser well-placed. Well-placed é quando você não tem um caso degenerado aqui, que são, por exemplo, P e PJ. Você tem aqui a R vizinhança dele, o PI, né? O PJ, você tem essa R vizinhança, a interseção é o DE, ou seja, eles são vizinhos, um diagrama de Voronoi, certo? Mas a distância entre eles é menor do que alfa. Tá? Isso não pode acontecer. É uma condição suficiente que garante essas
essas qualidades aqui que foram mencionadas. Então, resultados aqui com Bottijio, tá? Essa razão aqui, 0,90, 0,93, são as escalas que foram, como você vai diminuindo o raio à medida que você vai evoluindo na hierarquia, nos níveis de hierarquia, tá? E aí o que acontece é que a razão alfa sobre beta é exatamente essa razão aqui entre os níveis, tá certo? Alfa sobre beta. Então, quando você tem uma razão muito pequena, você diminui a quantidade de níveis. Então, tem um trade-off aí. Você leva mais tempo, quer dizer, menos tempo para construir a hierarquia, tá certo? Mas você perde a qualidade dos ângulos, tá? Então, esse aqui é o ângulo teórico e esse aqui é o ângulo na prática, tá certo? Então, quando você vai se aproximando de 1, 0,99, você chega bem perto de 30. Mas 0,99 dá 398 níveis na hierarquia, que é bem mais custoso, tá? Então, aqui a gente tem alguns resultados também, comparando com o AIP. AIP é um trabalho do Nico sobre Almost Isometric Parameterization, que é uma heurística que ele usa para simplificar a malha, tentando preservar o máximo possível as áreas entre os triângulos, tá? E aqui é uma heurística simples, naive, que pega a menor aresta, faz um edge collapse e substitui pelo ponto médio. Então, a gente ganha aqui, ó, no menor ângulo. E também na valência, que a valência é interessante, porque a média é bem parecida. Mas se você pega a variância entre as áreas é bem melhor. Então, aplicações em malhas adaptativas, qualquer filtro de malha adaptativa que você fizer, por exemplo aqui um box, você consegue obter triângulos, todos eles têm ângulo maior do que a 30 graus. Tá? Outro exemplo, usando curvatura média. Tá? E também o que a gente queria, que é a parametrização inicial, né? Que é justamente você começar a construir os mapas de transição, tá? Na variedade. Então, isso aqui é o que a gente usou o MAPS, uma heurística um pouco diferente para tentar preservar, tentar evitar as distorções, né? Então, a gente vai simplificando e recalculando as parametrizações, tá? E aí, o que acontece é que a gente não obtém flips. Acredito que por conta da qualidade dos triângulos e da triangulação, tá? Então, isso aqui é o que a gente quer fazer depois, que é a partir dessa parametrização inicial, começar a construir otimizações em cima dela. Tá? E aqui é outro exemplo, para tentar mostrar como é que fica a distorção da malha densa sobre a malha base com essa parametrização inicial. Tá? Queria agradecer a todos, a atenção de todos, ao Luiz Hélio por toda a orientação que ele teve comigo, paciência também, no doutorado e no mestrado, né? E dizer que, para o Jonas, que aquele livro lá, primeiro que você botou aqui, eu gostava muito de ir nas livrarias do livro técnico, que tinha lá na Praça do Ferreira, e aí eu folheava os livros e não entendia nada. Mas quando eu peguei o seu livro, eu comecei a entender. Aí eu disse, olha, isso aqui é o que eu quero fazer, entendeu? Lá dos idos meados da década de 90, foi isso aí que me influenciou bastante. E eu tenho guardado até hoje ele. Então, assim, parabéns, Luiz, mais uma vez, e obrigado a atenção de vocês.